Galera, é o seguinte, acho que não é segredo pra ninguém que Fatal Frame é uma das franquias de terror mais consagradas já feitas dentro dos videogames. A saga começou no PS2 e Xbox, mas depois se tornou exclusiva da Nintendo, tendo jogos pra Nintendo Wii, 3DS e Nintendo Wii U. E na boa, pra mim vale a pena comprar um Wii só por causa do jogo que a gente vai falar hoje, que é o Fatal Frame 2 Wii Edition, o remake do Fatal Frame 2 original. Hoje a gente vai ver se o game conseguiu levar o Wii ao limite. Mas claro, antes aquele ritual de praxe. Deixa teu gostei porque ajuda muito, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve ativando o sininho das notificações para sempre receber os vídeos novos todas as terças e quintas às 19 horas. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Let's stay together forever. Fatal Frame 2 Wii Edition é um remake do jogo original lançado no ano de 2003, e esse remake é um caso bem especial porque ele se trata de um remake lançado proporcionalmente falando na mesma geração do game original, porque não dá pra gente dizer que o Wii é comparável a um Xbox 360, por exemplo, embora ele tenha sido lançado na mesma época, porque o poder dele é apenas levemente superior ao do PS2. Então como foi feito esse remake? É isso que eu quero te contar no vídeo de hoje. Primeiro, uma ambientação rápida. Na gameplay a gente assume o controle de Mio e Maio, duas irmãs gêmeas que se perdem no meio de uma floresta e vão parar na Vila de Todos os Deuses. Essa vila tinha sido dada como erradicada do mapa, mas depois das irmãs terem atravessado uma espécie de barreira, elas vão parar lá. A vila deixou de ver a luz do dia depois de um ritual para acalmar forças malignas ter dado errado. E o enredo fica ainda mais interessante quando a gente descobre que irmãs gêmeas têm um significado especial na cultura do local. Basicamente, as duas precisam sobreviver em meio a um monte de espíritos que estão confundindo elas com as irmãs que participaram do ritual que deu errado. Eles estão atrás delas para poder realizar o ritual mais uma vez e tentar salvar a vila. E para poder se defender, elas só têm o sexto sentido delas e uma câmera capaz de exorcizar os espíritos, chamada de câmera obscura. Esse é o pontapé inicial da história, e como estamos falando de um remake praticamente fiel, a história é tão boa quanto a do original, mas o que impressiona mesmo é a narrativa, a forma como os eventos são contados. Isso de fato deixa muito jogo de terror hoje em dia por aí de boca aberta. Fatal Frame não tem uma apelação grande para jumpscares, embora nesse remake existam mais possibilidades para isso. A grande verdade é que o que a gente mais vai temer nesse jogo é a atmosfera, que é intimamente ligada com a narrativa. Todos os fantasmas do jogo têm uma história para poder contar e isso deixa tudo ainda mais tenebroso. E para complicar a vida de quem está jogando, existe um mínimo detalhe muito interessante. A forma que muitos deles te atacam é de acordo com a forma como eles morreram. E se você é um jogador que se atenta aos detalhes, presta atenção nos arquivos de texto, como eu fiz em live e coisa do tipo, vai encontrar inúmeras sub-histórias que são tão interessantes quanto a história principal, que conta um pouco mais sobre esses espíritos que a gente enfrenta, aumentando muito a imersão no jogo. Mas tecnicamente falando, podemos dizer que diferenças entre o remake e o original começam a aparecer basicamente nos controles do game, e essas diferenças felizmente foram para melhor. A câmera do jogo no remake é posicionada sobre o ombro da personagem, aumentando a proximidade do jogador com ela, o que é importante num jogo de terror. Com os controles de movimento do Wii, a gente consegue mover a lanterna livremente para poder revelar itens e iluminar os espaços, e com o outro controle, movimentamos a personagem. E por conta dessa mecânica, existem novos elementos que não estavam presentes no original que aumentaram exponencialmente a tensão criada quando a gente está jogando o remake. Quando vamos observar algum local para poder ver o que está do outro lado, ou quando vamos pegar algum item, a câmera faz questão de se aproximar junto com a gente enquanto vamos mantendo o botão pressionado. O sentimento de apreensão é absurdo, mas já adianto, é raro acontecer algo, só que também rolam uns sustos, por isso é bom ficar atento.
Outro detalhe interessante é como a postura e movimentação da personagem muda de acordo com os eventos que acontecem em cada cenário. Isso dá mais vida aos personagens. Comparando com o original, no remake a gente encontra partes que antes não podiam ser exploradas e novas formas de se resolver algum enigma. Não chega a ser algo tão gritante e substancial, mas dá pra ver que quiseram manter a fidelidade sem perder o interesse na hora de melhorar alguns aspectos, e isso foi feito muito bem. Nos combates, a câmera é a arma do jogo. Ela pode ser equipada com as lentes, onde cada uma tem uma função diferente e adequada para cada tipo de fantasmas, e tipos diferentes de filmes também podem ser equipados. Podemos dizer que os filmes são a munição da câmera e variam dos mais fortes aos mais fracos. Mas isso é tão subjetivo que não te impede de usar a câmera da forma que você quiser em determinado fantasma, o que deixa o jogador ainda mais livre para poder escolher a forma como ele vai enfrentá-los. E essa liberdade é estendida na exploração também. Na vila, que o jogo é ambientado, existem diversas casas e algumas podem ser exploradas fora de ordem. Não é comum se perder no jogo, mas se você quiser procurar por recursos, pode ser interessante. Do mesmo jeito que, se você quiser, pode voltar a uma casa que você já explorou anteriormente, apenas para poder ver o que tem lá. Até porque existem sub-eventos na história que vão exigir isso, então acredito que vale a pena. E essas transições de ambientes acontecem com pouquíssimos loadings. Mas enfim, a gente sabe que o que a gente mais quer falar aqui são os gráficos, né? Até porque esse daqui é um caso muito curioso de remake, por não existir muita diferença gráfica entre o Wii e o PS2. Mas pelo menos nas mecânicas já vimos que o console da Nintendo fez um bom trabalho, trazendo imersão para o jogador. Agora precisamos ver como estão os visuais. O fato é que mesmo em 2003, o jogo original já era bem bonito para a época, com cenários bem construídos e por isso eram macabros também. Então talvez o remake não impressione tanto logo de cara, mas particularmente gosto dos elementos que ele trouxe e que felizmente são mais visíveis por conta do novo posicionamento de câmera. As personagens receberam leves modificações na modelagem. No original a gente tinha duas adolescentes, e aqui a gente tem duas jovens. No contexto geral não faz muita diferença, porque ambas as versões são boas para a ideia do jogo. O que fica melhor aqui são os detalhes na construção dos modelos dessas personagens e as expressões faciais delas. É fácil perceber a estrutura óssea ou o nível de detalhe no cabelo das gêmeas, são coisas que eu particularmente gostei de ver aqui. Os fantasmas ganharam mais detalhes e movimentos também, aumentando a dificuldade dos combates, que não era lá um ponto forte no jogo original, e deixou eles ainda mais macabros sem sombra de dúvidas. Nos ambientes, vemos algumas cortinas que usam um bom sistema de física na movimentação e densidade na transparência também, mas o que realmente continua chamando a atenção é o acabamento das texturas em si, principalmente de como a madeira é representada, que é um elemento predominante por conta da estrutura das casas. Os ambientes ganharam um tom ainda mais sombrio e com uma excelente consistência nessas texturas. É tudo muito velho, destruído, sujo, enfim, é bem macabro e dá pra ver aí de fundo, né? E pra dar profundidade nesse cenário foi usada a iluminação indireta em 90% do tempo, aquele tipo de iluminação que reflete em uma superfície e cria sombras discretas para o local ou objeto. Então é um mérito para o console, já que esse efeito na época não era tão usado. A iluminação direta até aparece e cria algumas sombras um pouco mais duras e veementes, por assim dizer, mas são raros os casos e elas não têm nenhuma interação com a personagem, infelizmente. Mas a iluminação indireta consegue compor muito bem o clima sombrio dos cenários e esse fato acaba não atrapalhando nem um pouco. Com isso dito, posso afirmar facilmente que aqui encontramos um dos cenários mais bem feitos em um jogo de terror no console da Nintendo. Mas não para por aí. Existem dois elementos que eu acho interessantíssimos de serem mencionados ainda. Os efeitos de partículas no lado externo das casas, onde é fácil notar muitas folhas das árvores caindo, e o efeito da névoa, que embora não seja um efeito avançado como encontramos hoje em dia, para
Pra época e pro poder que se tinha no console, a densidade era ótima. Fatal Frame 2 é um dos meus jogos de terror favoritos e posso afirmar com propriedade que foi uma excelente aquisição da Nintendo e uma excelente sacada refazer o título mais aclamado de toda a franquia. O fato dele usar a iluminação indireta, texturas muito bem acabadas e o poder dos controles inovadores do console só provam que o Nintendo Wii foi ao limite e, se não foi, chegou muito perto. Uma pena que essa franquia é tão subestimada pelo grande público. A gente de fato tá precisando de mais jogos de terror assim, tão imersivos quanto Fatal Frame 2. Mas enfim, galera, o que vocês acham de Fatal Frame 2? Eu particularmente sou muito fã. Me conta aí no campo dos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam do ritual padrão. É sempre muito importante deixar o gostei para poder apoiar e ajudar o canal. E também se inscrevam, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos todas as terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem me seguir para trocar uma ideia, são todos bem-vindos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima. Want me to come back? They said the ceremony must take place once more. The ceremony?